Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos nessa caminhada maravilhosa, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos hoje no capítulo de número 24 e eu gostaria de saber se você está gostando da leitura desse livro, o que é que você está achando, qual é a sua opinião. É muito bom saber se você está se agradando disso, se está alimentando a sua alma. Que coisa maravilhosa! Eu quero te convidar, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, mas deixe já seu gostei, é muito bom para o crescimento do canal. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, mas antes vamos pedir ao Senhor que continue conosco. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos neste dia para te louvar, te bendizer, te exaltar. Obrigado, meu Deus, por estarmos juntos, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, nos alimentando com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. Continua conosco, Senhor. Eu te peço uma bênção especial por cada uma pessoa que está ouvindo esse devocional. Continua conosco, Senhor, neste dia e nos orienta. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Olha só, vamos ao capítulo de número 24. Vamos lá? O título é Paulo perante o tribunal do governador Félix. Vamos lá? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando-o poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade,
quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e, querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Essa foi a leitura do capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. A gente encontra aqui Paulo perante Félix, sendo acusado. Do versículo 1 ao versículo 9, os judeus, o que os judeus fizeram? Alugaram um orador. É o que a gente encontra aqui. Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador. Quem era Ananias? Um sumo sacerdote. Alugam um orador para quê? Para vir fazer acusações. Olha o que ele diz. E interessante que esse orador, esse Tértulo, era um orador romano. E Paulo disse que era o quê? Romano também. Para acusar seu compatriota perante o tribunal estrangeiro. Olha que coisa terrível isso. A pessoa se prestar a um papel desse. No discurso desse Tértulo, a gente vai notar lisonjas, mentiras, acusações. As acusações que esse Tértulo fazia continha alegações mentirosas. Olha o que é que ele faz. O que é que ele diz? Ele diz que Paulo era uma peste. Que coisa horrível. Uma afirmação contra o seu caráter. Segundo, promotor de sedição. Tudo isso são acusações que ele vai fazendo de Paulo. Olha o que é que a gente encontra aqui. Visto como por ti temos tanta paz, ele vai lisonjeando o Félix. Vamos lá? E por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Ele coloca aquele homem, o tribuno, o governador Félix, esse Tértulo, coloca ele lá em cima. Vamos lá. E ele diz assim: mas para que não te detenhas muito tempo, eu te rogo, não quero impedir o teu tempo aí, tomar teu tempo com coisa que não vale. O que é que ele diz? Ele acusa Paulo, ele diz: esse homem aí, ele é uma peste. Ele é promotor de sedições entre todos os judeus, por todo mundo. E é o principal defensor da seita do Nazareno. Jesus nunca foi seita. E aí, ele vai fazendo tudo isso. E quando a gente encontra no versículo 10 ao versículo 21, a gente vai encontrar a defesa de Paulo. Paulo demonstra como eram absurdas as acusações. E Paulo, ele começa a dizer como era o comportamento dele. Lembra que quando era para ele ir lá na sinagoga, que ele foi orientado aqueles 4 que já estavam separados para fazer a santificação, rapar a cabeça e tudo aquilo para poder chegar lá para discursar? Olha aqui servindo. E aí ele vai dizendo nesse capítulo
que ele não fez nada daquilo, ele cumpriu tudo direitinho e que ele não faz parte, não é uma seita, enquanto ele era perseguidor desse povo do caminho. E agora, nesta defesa de Paulo, nós vemos cortesia, mas não lisonja, razão e não malícia, respeito e não desprezo, argumento, mas não abuso. A defesa de Paulo é conveniente pela sua correção, coerência e calma. Paulo, ele não fica gritando, ele não fica se debatendo. A parte negativa está em 11 a 13. Vamos ver o que é que diz 11 a 13? Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas. Então ele vai falando tudo isso aqui. Mas quando chega no capítulo de número 14, ele vai dizendo tudo o que ele fez. Talvez seja uma questão negativa, porque ele está mostrando o que ele fez. Deixa aí. Mas no versículo 14, a gente já encontra, mas confesso que conforme aquele caminho a que chamo seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, ele vai mostrando como aquilo é importante. Seguir a lei e os profetas, e ele está fazendo aquilo. Então, Paulo, ele demonstra respeito, o respeito de Félix, ele demonstra diante de Paulo, porque ele está se defendendo e Félix sabe que aquilo é verdade. O versículo 22 ao versículo 27, que é o último versículo desse capítulo, ele fala a respeito de Félix, que era bem instruído acerca do caminho, talvez por causa da sua mulher, a Drusila. Esse Félix, ele sabia, ele conhecia. A mulher dele era judia, que quis evitar uma decisão semelhante a Pilatos, porque era difícil agradar a todos os partidos. Quando ele sai dali, que vem o outro, ele deixa Paulo preso. Mas interessante que essa prisão de Paulo, ele não fica sem receber visita, ele recebe visita, né? Olha só, o que é que a gente encontra aqui? O que é que interessante que a gente encontra nesse capítulo, que esse Félix, ele não faz as coisas, e ele não fica contra Paulo, assim, aparentemente, mas ele fica toda hora indo conversar lá com Paulo, porque ele queria propina. Ele queria ganhar dinheiro e Paulo não faz isso. Paulo não se vende, Paulo não compra ninguém. Isso é um exemplo muito interessante. Ele esperava suborno, como era de costume, era costume isso. Mas Paulo era um servo de Deus, chamado de escolhido, e sabia da sua responsabilidade. Escutou o testemunho de Paulo ao evangelho, ele escuta, bonitinho, ele estremece, ele fica perplexo com tudo aquilo, mas não chega a uma decisão. Ele espera receber alguma coisa, e como isso não acontece, ele não toma uma decisão. Esperava uma ocasião mais conveniente, que nunca chegou. Ele esperava que Paulo comprasse a decisão dele, mas Paulo não fez isso e jamais faria. E isso é muito interessante. O que é que a gente encontra falando dessa mulher de Félix? Drusila era irmã de Agripa, de quem lemos no capítulo 25. Nós estamos no capítulo de número 24. No capítulo 25 a gente vai encontrar isso aqui. E filha de Herodes, que matou Tiago. Era essa Drusila. Lembra que no capítulo 12, nós lemos que Tiago foi morto? Ela não era esposa legítima de Félix. Olha quanta informação sobre essa mulher. Pois abandonara seu marido para viver com aquele. Olha aí.
Então, essa mulher de Félix, ela tem conhecimento. E havia talvez um certo temor da parte dessa mulher. Mas essa foi a leitura do capítulo de número 24 e nós vamos continuar. Na segunda-feira, nós vamos continuar lendo toda essa trajetória, porque afinal de contas nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e Paulo é um desses apóstolos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela leitura de mais um capítulo desse lindo livro. Agora eu quero te pedir, Senhor, nos dá um final de semana maravilhoso, abençoado, um dia repleto de bênçãos, de realizações e que a tua presença, Senhor, permaneça na nossa vida, na nossa família, que a harmonia continue na família de cada um de nós. Muito obrigada por você estar aqui. Beijo no seu coração.